Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ontem, eu comecei fazendo uma pergunta. Uma igreja que completa 76 anos, o que é que ela precisa fazer para ser saudável? E eu tentei responder com uma palavra. Ela precisa permanecer. Não precisa inventar a roda. Não precisa ficar desesperada com a prateleira evangélica que oferece tanta novidade todo dia. Ela não precisa vender a alma, não é para o diabo, a igreja não vende alma para o diabo, para o assessor dele. Porque não pode ter sido para o Espírito Santo, isso que está aí, que chamam de igreja evangélica brasileira. O desafio de permanecer, eu disse ontem, não é ficar deitado em berço esplêndido, assistindo a banda passar. Nós vimos com 2 versículozinhos em Isaías e Neemias que permanecer dá trabalho. Permanecer não é ficar esperando cair do céu. É meio esquisito, porque a palavra na língua portuguesa dá uma ideia de permaneça onde você está. Então vou armar minha barraquinha e ficar. Por exemplo, ninguém aqui quer permanecer no lugar que está daqui a 10 anos. Todos nós queremos sair do lugar. Mas existe sair do lugar e sair do lugar. Você pode sair do lugar que você está para um lugar melhor se você permanecer nas coisas certas hoje. Ou você pode sair do lugar para um lugar muito pior daqui a 10 anos se você não permanecer nas coisas que devem permanecer. De maneira que a conversa de ontem à noite toda girou em torno de permanecer. E nós fundamentamos todo esse bate-papo em João, capítulo 15. O que eu vou falar hoje à noite, eu vivi hoje o dia todo. Algo não é comum, mas eu experimentei. Por exemplo, eu acordei 7 da manhã, apesar de ter ido dormir às 2. A minha angústia com relação a ódio é porque eu saí de casa quinta e eu vou voltar terça e ela vai estar fora. E a gente só se encontra então dia 27, vésperas do aniversário da nossa filha. Então é óbvio que você fica com o coração apertado. E particularmente eu gosto dela. Há pessoas que gostam de viajar, que é exatamente um tempo para respirar da mulher e do marido. Eu acho que é até importante respirar de vez em quando. Mas quando respirar é para não sufocar o outro. E não para dizer assim, vou ficar um pouquinho longe, porque eu não aguento mais. Não é o meu caso. No meu caso é para ela poder respirar um pouquinho. Acordei às 7. Às 7h40, 7h50 eu já estava com alguém que eu amo muito e que está aqui. Que é o Tatinho. O Ricardo Anarim. Eu não só amo, eu tenho gratidão. Porque uma das piores coisas da vida é ser ingrato. Eu disse para ele hoje que ainda me lembro de uma calça que ele me deu de presente da Elos, quando eu não tinha condições de comprar uma calça da Elos. E até hoje eu uso. Já tem 10 anos. Acabei de fazer a propaganda da Elos. Mas ela já está se puindo. Você sabe o que é puir? É quando a calça começa a morrer. Mas a minha sogra pegou uma linha, eu disse, Dona Anita, dá para a senhora dar uma cozida aí, né? Que é coser. Ela disse, dá, só que ela pegou uma linha lilás. E aí eu não posso dar muita bobeira, porque se eu me abaixo muito, está lá a marca lilás na calça. Eu tenho muito carinho por Ricardo, por Márcio, Marcos, Marcelo, mas especialmente, muito carinho por Ricardo. Ele está aqui com sua noiva e eu espero que eu possa fazer o casamento. Fui convidado a fazer o casamento de vocês, espero fazê-lo. Mas hoje à tarde eu fui à PAC e eu conheci algumas figuras. Eu conheci, por exemplo, o seu Mário. Acabei de falar com o sobrinho dele, o Alomar. Porque na hora de vir embora, o seu Mário me pediu para eu anotar o endereço da casa dele, o telefone do sobrinho dele. Seu Mário tem 25 anos de cadeia. E depois de muito bate-papo, ele entregou o que foi que ele fez. Eu disse, seu Mário.
Silmar é esperto, mas é uma nova criatura. Mas que o bicho é esperto, é. Quase me arrebento de chorar quando cheguei numa ala onde a turma fica enclausurada 90 dias, porque encontrei um moleque de 20 anos, Jonatas. Ele fez 20 anos em janeiro, e a minha filha primogênita faz 20 anos em maio. E eu senti como o pai daquele moleque. E eu pedi para abraçar ele. E eu abracei e beijei ele, como se estivesse beijando a minha filha. No terceiro culto eu não aguentava mais, porque eu estava muito cansado, eu preguei em 2 cultos, aí eu não quis ir para o terceiro, mas era um lance mais de preservar as emoções, e eu fui ver futebol, e cara, a galera joga bem. Bom, preside que você não fuma maconha, e não fica planejando fugir, pelo menos aprenda a jogar bola. E a turma joga muito. E aí, Eliseu? Fabiano Barbosa Ventura, está fazendo aniversário hoje. Ele passou e disse assim: você é pastor? Sim. Primeiro o goleiro me chamou para agarrar. Disse: colega, entra aí. Ele disse: eu não estou afim não. Ele disse: cara, aqui não tem problema não, você é um de nós, vem jogar. Aí o cara disse: ele é o pastor, bicho. Ele disse: pastor, desculpa aí. Ele disse: não, mas eu não vou agarrar, não é porque eu sou pastor não, é porque eu sou muito ruim. E eu estava em intimidade com o que eu estava vendo. Então quando terminou o futebol, ele passou por mim e disse assim: eu posso lhe pedir uma coisa? Você ora por mim hoje lá na igreja? Porque hoje é o meu aniversário. Eu sou de Alegre. E eu disse: eu já fui na sua cidade 2 vezes. E ele disse: pois é, hoje eu estou fazendo 28 anos. Eu tentei contar as marcas de faca, de tiro, de arranhões no corpo dele, mas ficava indiscreto. E fiquei pensando: 28 anos de quê? Negro, pobre, encarcerado. A igreja brasileira é hipócrita, porque ela é contra o aborto. Mas Gabriel Pensador diz que existe um tipo de aborto que a gente faz sem dor de consciência, que é matar depois que nasce. O Fabiano está fazendo aniversário hoje. E eu desconfio que eu preciso levar um presente para ele amanhã. Amanhã é dia de visita. Eu tenho que levar um presente para o Fabiano. E vocês vão pensando aí, o que é que a gente dá para ele de presente. Aí quando eu pensei que estava tudo resolvido, porque estava mexido com um senhorzinho de 73 anos, esquelético. Eu não sei se aquilo é AIDS, não sei se é outra doença grave, mas um trapo humano. Fiquei pensando, quantos anos esse homem tem de cadeia? 73 anos jogado numa cama, e nós fomos lá orar. E o pastor Joventino, que tem tino, que alguns dias atrás, quando foi descer da Kombi, caiu e saiu bolando, e disse que quando ele se levantou já estava com um peixe na mão. Enquanto muita gente aqui forte, gostosa, bonita, deixe como está, fica curtindo o seu sábado para descansar, um senhor de 89 anos, está de 15 em 15 dias, com uma multidão de 4 pessoas, 5, para estar com aqueles que a gente não quer estar, até porque não é bom estar para não se lembrar que nós também temos responsabilidade, ou pelo menos algum tipo de culpa. Mas o que quebrou meu coração e o nosso coração de nós dois, tem muito tempo que eu não vejo tanto ódio no coração de um menino, Ofrânio. Alguém disse assim: pastor, o senhor pode vir aqui orar? E quando a gente foi se aproximando da clausura, ele está numa cela, enclausurado, numa jaula, aquilo não é cela, é uma jaula. Ele já foi dizendo: eu não quero oração, eu não quero que vocês orem por mim. Não vai adiantar nada, meu, você orar por mim que não vai resolver porcaria nenhuma, porque você vai orar e eu não acredito nesse troço e hoje eu não estou para oração, então não ora por mim não. E eu disse assim: o caminho para a libertação é a sinceridade. Toca aqui, meu irmão. Mas eu saí humilhado. Não foi porque não orei, e não fiquei assustado porque ele disse que não queria oração.
é porque eu fiquei tentando imaginar o dia que aquele menino nasceu. Eu fiquei tentando imaginar o que foi que aconteceu para aquela imagem de Deus estar transfigurada na imagem de um bicho. Ofrânio é o nome dele. Eu queria orar. Eu preciso orar. Mário, Ofrânio, Fabiano, Jonatas, Emerson, Simão Pedro, João, Moisés. Cara, o Novo Testamento e o Antigo Testamento estão lá. Eu vi paz. E quando o Valdir entrou na Kombi, o Valdir disse: pastor, agora foi o ápice. Um pai me chamou para conversar, porque o filho dele está preso lá onde eu trabalho. O pai está preso na PAC, e o filho está preso aqui. Percebe? Eu queria convidar a igreja para se ajoelhar, porque eu não sou de ferro. Olha, Senhor, obrigado porque você não me deixou ficar de perna para o ar, num quarto de hotel, como muitos dizem: não, eu estou cansado, preciso refletir para a noite. Obrigado que você me impeliu para aquele lugar, me empurrou para aquele lugar. Eu não pensei em ir, eu não planejei ir, eu não queria ir, mas o Senhor me mandou chamar. E obrigado porque eu pude ir. Eu quero pedir libertação na vida do Ofrânio, em nome de Jesus. Eu talvez estivesse assim também, naquela porcaria de cela, tão apertada. Eu estou com o rosto dele na minha cara. Mas eu creio pelo poder que há no nome de Jesus, que esse grupo, porque eu não vou estar lá daqui a 15 dias, eles haverão de ver milagre na vida daquele menino no nome de Jesus. Eu quero lhe pedir para o seu Mário. Eu quero lhe pedir para aquele moleque Jonatas, da idade da minha filha. Ser o pai dele, Senhor. Ser a mãe dele. Eu quero lhe pedir para o Fabiano. Está fazendo aniversário hoje, não tem bolo, não tem parabéns, não tem nada. Que o Senhor seja o presente dele, em nome de Jesus. Abençoe aquele pai que falou com o Valdir, pedindo para ele olhar pelo filho dele lá. E que pai e filho sejam libertos em nome de Jesus. Eu não consigo lembrar do nome daquele senhorzinho de 73 anos. Mas o Senhor sabe o seu nome, porque o pastor Juventino o entregou na mão do Senhor. Simão Pedro, João, Moisés, Emerson. Os dois. Ah, Pai. Que a compaixão inunde a igreja do Aquidabã, esse grupo tão pequeno que tem ido, que nessa noite, oxalá, pelo menos 1 ou 2 pessoas possam se somar a esse grupo. Porque eles não pensaram em tanta responsabilidade, mas o Senhor está lhes dando essa responsabilidade. E quando o Senhor dá, o Senhor capacita, levanta outros e outras. Mas abençoa. E que essa noite, quando o Fabiano for dormir, ele sinta o poder do Teu Espírito Santo na vida dele, cantando parabéns, dizendo: você é meu filho, em nome de Jesus. Amém. Ó.
Eu vou botar o meu cartão de oração. Gustavo, você me ajuda? Queria que você abrisse sua Bíblia em João 3,8. Desculpe. João 3,8. Eu disse que eu vivi a mensagem antecipadamente. Eu vivi a mensagem antecipadamente. Porque no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 8, está escrito assim, na minha tradução da NVI, o vento sopra onde quer, você escuta, mas você não consegue dizer se ele vem dali ou daqui. E aí Jesus arremata, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 76 anos. Para ser uma igreja saudável, vocês vão ter que fazer uma opção. De viver pelo Espírito e abrir mão do controle, ou controlar as coisas e abrir mão do Espírito. Essa poesia é de um pastor presbiteriano, Gladir Cabral. Recomendo a galera jovem, a quem gosta de boa música, de poesia, a procurar no Google, Gladir Cabral, pastor em Joinville, professor da Universidade Federal, na área de letras. Para mim, a melhor definição sobre o Espírito Santo, o pastor Gladir Cabral escreveu nessa canção. Queria que você acompanhasse a letra. Nós ensaiamos 5 minutos. O vento varre as velhas ruas da nossa linda capital. O vento leva o barco ao longe e arrasta as folhas ao quintal. Pois ele sabe que é outono e a tarde traz o seu sinal. Desenha um universo novo nas nuvens brancas do varal. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Ele atravessa uma avenida depois da antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça o velho casarão. Depois visita uma favela e alega um triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe? Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai?
Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento corta as verdes ondas do nosso e belo imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta o leve passarinho no seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Você é maravilhoso. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento traz? O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta. Levanta. Levanta o leve passarinho. Amém? A poesia é belíssima, mas você precisa lembrar quem é esse vento. Ele não está falando de uma subjetividade, ele está falando de uma pessoa. Eu queria que você fosse comigo no Gênesis. Normalmente as pessoas vão nos livros do Antigo Testamento para procurar versículo para açoitar os outros. Mas eu queria ler para você um versículo que fala do vento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E eu não sei quantas meninas aqui sabem, mas se não souberem, vai saber hoje. A palavra de Deus diz no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa palavra Espírito, que está aí no Gênesis capítulo 1, versículo 2, em hebraico é uma palavra feminina, é ruá. E a ideia de Gênesis capítulo 1, 2 é que a ruá de Deus estava prenha da criação. Que se vocês prestarem atenção, até o versículo 2, o que é que tem? Nada, apenas trevas e abismo. E após a ruá, engravidar de Deus, a Bíblia então começa a partir do versículo 3, e disse Deus. E aí o que era sem forma, passou a ter forma. O vento no Antigo Testamento é mulher. O vento no Antigo Testamento é feminino. Por isso que a gente vai ver tanto Deus aparecer no Antigo Testamento como galinha. A gente vai ver Deus vendo um menino chorando debaixo de um pé de jaqueira, com a sua mãe olhando de longe, porque o pai que emprenhou e a ama que cuidava agora já não quer mais cuidar e manda embora. A Bíblia diz: eu me perturbei por ouvir o choro do menino. Não é por acaso que o Antigo Testamento, de ponta a ponta, vai mostrar a ruá, o Espírito de Deus, com uma cara feminina, com todo respeito aos raríssimos homens que não têm medo de assumir a sua alma feminina.
Mas aí chega o Novo Testamento. E no Novo Testamento, você sabe que a cultura que domina o Novo Testamento não é mais a cultura hebraica, mas é a cultura grega. Na cultura grega, a ruá de Deus, que é sopro. Lembra do Gênesis quando diz, e Deus soprou nas narinas? Esse sopro é o mesmo vento. Vento, sopro, ânimo. Quando a gente diz, tenha ânimo, a palavra ânimo é a mesma palavra para espírito, que no grego vai ganhar tons masculinizados e vira pneuma ou pneu. Por exemplo, o que é que sustenta um carro em pé? Não é a borracha. O pneu não é aquela roda de borracha. O que sustenta o carro, meu pai está lhe dizendo, é o ar. É o espírito. Por isso que quando nós estamos em depressão, a sensação que a gente tem é que o nosso que o nosso ânimo foi embora. E a gente se sente uma boia murcha, sem graça, sem vida. Por isso que eu acho que essa descrição do pastor Gladir Cabral é a melhor descrição sobre o Espírito Santo. E se vocês prestarem atenção, esse vento aqui da poesia se enquadra exatamente na palavra de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. E esse vento, meus irmãos, traz um desafio tremendo para uma comunidade que quer ser saudável aos 76 anos de idade. Abrir mão do controle. E isso é loucura, porque a igreja evangélica nunca quis tanto controlar a mente das pessoas. Controlar a forma de ser dos outros. Nós agora estamos sonhando em formar bancada evangélica no Congresso para a gente barrar todo tipo de lei que possa trazer ar para o outro. Ainda que esse ar para o outro não seja o ar que eu acho que o outro precise. Mas francamente, quem é que tem que dizer para os outros o que os outros precisam? Eu, cristão, dizer para um ateu o que ele precisa? Dizer para um Hare Krishna o que ele precisa? Dizer para um bandista o que ele precisa? Em 1980, nós éramos 8 milhões. Aí nós pulamos em 90 para 13 milhões. Aí nós pulamos em 2000 para 26 milhões. E agora já se fala em cifras de 40 milhões. E agora nós temos governador, nós temos senador, nós temos prefeitos, nós temos vereadores, nós temos mega empresários, nós temos gente, como outro dia a Profissão Repórter mostrou em São Paulo, que financia o trabalho escravo, que escraviza bolivianos, mas bota na etiqueta das suas roupas, Deus é fiel. Afinal de contas, quem vai comprar tem que ser evangelizado. Essa igreja vai ter que tomar uma posição. O que ela pretende ser nos próximos 76 anos? Um espaço de controle das mentes humanas, um espaço de controle da individualidade humana? Ou será que nessa igreja tem pessoas corajosas suficientemente para assumir que aqueles que são nascidos do Espírito Santo podem ter tudo na vida, menos uma coisa chamada controle? Vocês prestaram atenção na palavra de Jesus? Ele diz, o vento sopra onde quer. Já começa por aí. Não é onde a igreja do Aquidauã quer. Não é onde os batistas querem. Não é onde os cristãos querem. O vento do Espírito sopra onde quer. E se ele quiser soprar no terreiro de mãe fulana, ele sopra, porque ele não é a propriedade de ninguém. É preciso entender isso definitivamente. O vento sopra onde quer. Mas o que eu acho legal é que pessoas que querem intimidade com Deus até serão capazes de, aí ele completa e diz, o vento sopra onde quer, e nós temos um privilégio, isso nós temos. Qual é o privilégio? Nós amém? E só, você pode dizer para a pessoa do seu lado, ouvir já está bom.
Mas controlar não. Porque o Espírito Santo não é seu marido, mulher. Agora há pouco a irmã Dorcas orou. E ela dizia, Senhor, que as mulheres cuidem do marido, que os maridos cuidem das mulheres, que os pais cuidem dos filhos, que os filhos cuidem dos pais. E eu trocando a palavra cuidar por controle. Porque na língua portuguesa você pode botar uma palavra só de, eu sei que não foi esse sentimento, irmã Dorcas, eu sei. Mas é porque a gente às vezes ouve, cuide do marido, e a mulher diz assim, tira essa calça. Com essa calça você não vai, Paulo César. Paulo César, você não vai cortar esse cabelo assim, que você não é mais um garoto de 50, você já tem 84, Paulo César. Paulo César, para onde vai você com um Nike, Paulo César? Você anda trêmulo, você vai tropeçar, Paulo César, porque eu cuido de você. Não, você controla. Maridos, cuide de suas esposas. E eu estou cuidando, com essa saia eu não vou. Não vou, querida. Suas coxas é só para mim ver. No mínimo, bota uma meia preta bem grande, que é para dar o charme. Nada de mechas loiras. Eu não gosto. Nada de aprender a dirigir, porque mulher não tem senso de direção. Veja o número de acidentes que os homens causam e as mulheres causam. Pastor, eu amo minha mulher. Não é ciúme, é cuidado. É zelo. Não é. A gente, dizem que a gente passa metade da nossa vida sobre um colchão, dormindo. E a outra metade é querendo controlar a vida dos outros. Querendo controlar a vida do marido. Querendo controlar a vida da mulher. Querendo controlar a vida do filho. E o pior é que tem filho que acredita que pode controlar a vida dos pais. Olha, tem filho que é pior que marido. Minha irmã, se você acha que se livrando do seu marido chato você vai resolver, se você tiver um filho homem, você está perdida. Porque normalmente essa raça sai pior que o pai. E ele acha que é seu dono e que pode controlar você. Mães que querem controlar os filhos, e os filhos tão grandes. Mamãe, eu já sei comprar minhas cuecas, mamãe. Mamãe, deixa eu namorar. Mas ela não presta, deixa ela não prestar, mamãe. Quem vai dormir com ela sou eu. Mas meu filho, meu cuida, eu zelo por você. Minha irmã, relax, vá cuidar do seu marido, vá para Marataízes, prainha feia, mas é o que tem. Se melhorar, vá para Maceió. Aí melhora, vá para Natal, Itacaré. Mas se o negócio está apertado, se contente com Marataízes, meu amigo. O sol é o mesmo. Você já parou para pensar quanto tempo da vida a gente gasta querendo controlar? Querendo ter controle. Controle, a palavra nua e crua é exatamente essa. E sabe por que eu sei? Porque eu já tentei um bocado de tempo controlar minha mulher. Com a conversinha de zelo. É que eu zelo por você, Odja. Queridos, o pai da minha esposa, dizem que tem um negócio de ego, superego, id, não tem? Ele não tem nenhum desses negócios. Ele não tem id, ego, superego, não tem nada. Mas o coitado vive com esse lombo, eu chamo de lombo, picanha, essa picanha daqui. Já encaliçou. Você sabe o que é encaliçar? Encaliçar é quando você levou tanto beliscão que o couro já não sente. Sabe por quê? Porque como ele não tem id, ego e superego, a minha sogra é o id, é o ego, é o superego, é o Espírito Santo dele. Então, até um tempo desse, ela tinha que ficar expedito, E ele, muito discreto, dizia, não me belisque não. Deixa eu falar. Eu sei que nunca aconteceu isso com você. Um cutucão por debaixo da mesa. Não é? Aquele... Cale a sua boca, entendeu? A gente gasta muito tempo querendo controlar. Agora, o lance é que enquanto você está querendo controlar a sua mulher,
o seu marido, o seu filho, os seus pais, a sua avó, o seu tio é ótimo. O problema é quando você quer controlar a mulher dos outros. Porque tem homem que é tão neurótico. Lembra aquela galera da história da rainha Esther? Vocês lembram porque os caras pediram para o rei demitir a rainha? Por que foi? Quem lembra? Eles disseram, na hora que chegar na boca da mulherada, que a mulher do rei não obedece mais o rei, o que é que vai acontecer com as nossas mulheres? Elas vão ficar muito ousadas, então demite ela. Eu acho lindo vocês, mulheres cristãs, tudo obedientes assim. Ela preferiu deixar de ser rainha a ser controlada. Então, enquanto você quer controlar a sua mulher, é ótimo. O problema é quando você quer controlar a roupa da mulher do outro. Quando você quer controlar o filho do outro. Quando você quer controlar o marido da outra. E aí o problema começa quando você quer controlar a igreja. E tem crente que se acha o representante de Deus. Deus me colocou na igreja daqui da BAM para controlar os excessos. Valei-me, vai-te reto, cão. Já tem esse cargo na diretoria, controladoria geral da IBA. Se não passar por você, não é de Deus. Se não tiver seu carimbo, não é de Deus. Talvez por isso está essa porcaria às vezes. Porque você carimbou demais. Mas enquanto você quer controlar a sua igreja, é ótimo. E quando você quer que a denominação controle a igreja do vizinho. E quando você quer padronizar as pessoas e começa a dizer, isso não é de Deus. Não, aí também já não é de Deus. E o que é de Deus? Alguém consegue botar numa forma o que é de Deus? Agora, o perigo mesmo é quando você quer fazer uma tomada da Constituição Federal, porque agora a gente não é mais cauda, a gente é cabeça. E aí você quer controlar a forma da sociedade se portar. E toda vez que a sociedade civil organizada diz, não, você diz, é perseguição religiosa, é que esse povo não quer Deus, deixa o povo não querer Deus. O povo tem que ter liberdade de não querer Deus. E se o povo quiser Deus, vai ter que ser pelo caminho do amor, e não pelo caminho do pé na porta. Não passa, porque a igreja protestante brasileira é agora representante da controladoria geral dos valores e bons costumes e da família brasileira. Nesta nação, sangue de Jesus tem poder. Os que são nascidos do Espírito Santo ouvem a voz de Deus. Amém? Mas não consegue dizer se ela vem de cima ou se ela vem de baixo. Pode orar a madrugada todinha nas vigílias do reteté. Pode cair fogo do céu. Você pode sair falando língua, profetizando, curando, ungindo com óleo, porta, janela. Mas ninguém controlará o Espírito Santo de Deus. Pastor, então significa dizer que viver pelo Espírito é viver descontrolado? Pasme, eu acho que é. Porque se fosse pelo controle, eu não passava a tarde todinha no presídio hoje. Eu ia assistir o meu time em Alagoas ser bicampeão. Perdi o jogo. Não assisti. Se eu não fosse descontrolado, ontem à noite eu não perderia o último capítulo da novela. E eu perdi para ir para uma entrevista na JBC. Fiquei batendo de igreja em igreja. Não basta ser convidado, ainda tive que catar a igreja onde era. E ainda saber que tem um bocado de gente nessa noite me dizendo, ele não é crente não. Deve ser um pastor do diabo. Pelas coisas que ele falou aqui. Eu vou orar pela vida dele. Se eu não fosse descontrolado, em vez de eu estar com meu amigo de 13 anos, que quando eu conheci,
vivia num patamar econômico lá em cima e que agora não vive a mesma realidade, eu estaria procurando o meu próximo amigo rico que pudesse me dar alguma coisa em troca. Quando a gente é descontrolado, a gente é guiado pelo Espírito, quer seja suba, você sobe, seja grato, você é. Vá abraçar, você vai. Vá pedir perdão, você vai. Fique quieto, você fica. Quando você é controlado, você diz assim, como é? Sábado, 1h30 da tarde, eu deixar de descansar, de assistir o Caldeirão do Hulk, de bater o meu Fute Society, para estar com um monte de gente que matou, que estuprou, que roubou, que traficou. Vou não, meu irmão, não vou não. Já tenho 5 crentes aí na igreja que vai e eles vão por nós. Precisa de cesta básica? Eu dou. Precisa de um presentinho para esse neguinho de 28 anos? Eu dou. Precisa de dinheiro para consertar a Kombi? Minha gente, a Kombi dessa igreja está um negócio de fé. É a Kombi rompendo em fé. Vamos botar o nome da Kombi. Rompendo em fé. Irmão, aquele servo de Deus vai dirigindo e tirando onda. Isso não é um motorista, isso é um atentado xiita. Ele vai tirando onda. E aí ele passa, sobe aquela ladeira. Vocês já foram lá na PAC? Aí tem aquela ladeira de pã, e eu calado. Aí, pum, parou lá em cima. Eu olhei por lado e pensei, na volta, eu vou pegar ela lá embaixo. Aí inventei, não, irmãos, aqui, vocês viram, as meninas que estavam, vocês viram andando assim, levando chuva no rosto. Ali era tudo H. Eu dizendo assim, Senhor, eu posso até morrer, mas de Kombi não, hoje não. Entendeu? Morro de infarto. Minha gente, o espaço é menor do que esse banco para aquela Kombi que o freio está do. Olha, ele. Eu pensei, vai lá que ele passa ré, ela entende que é a quinta, olha. Aí ele. Mas a manobra foi perfeita. Eu que tive pouca fé. Então vamos batizar a Kombi da igreja daqui da banda e rompendo em fé. Tá pago, pastor? Vou dar outra Kombi. Porque aqui nessa igreja tem uns irmãos canguinhas. Mas tem uns irmãos aqui que tem grana, que se quiserem mandar vender essa Kombi e comprar uma nova, pode. Mas você tem que ser descontrolado. Porque se você for controlado, no máximo é o dízimo, as 3 campanhas de missão e quem sabe agora uma ajudinha para o Roberto e para o Paraguai. Para a igreja poder dizer que tem um missionário em missões mundiais. No fundo ele é que vai se bancar, graças a Deus. Se você for controlado, você não pede perdão a quem machucou você. Se você for controlado, você não faz sacrifício do tipo deixar de trocar o carro para investir em algum projeto que seja relevante para abençoar pessoas. Se você for controlado, você vai terminar seu curso superior de dentista, de médico, de engenheiro, e vai ficar como um monte aqui em Vitória e Cachoeiro, tentando abrir um consultório, esperando que seu pai banque as coisas, em vez de ajudar um monte de gente com o seu conhecimento. Para que você saia do lugar, você tem que ser descontrolado. Mas como ser descontrolado? Se na língua portuguesa, descontrole é o quê? Voltemos, a professora Marluce está aí, que me ajudou ontem. A professora Marluce foi arrebatada. Não, o chato não é ela ser arrebatada, é a gente tudinho ficar. A Bíblia não diz que vai ser assim, um sábado fica. Porque quando você ouve a palavra descontrole, você pensa então o quê? Gastar tudo, tomar todas as Coca-Colas de uma vez, que eu não vou aqui me entregar, está sendo gravado, mas não é preocupado com vocês não. É preocupado comigo mesmo. É preciso ser descontrolado para dizer, minha filha, eu vou deixar de ser ciumento. Eu vou apoiar seu mestrado. Eu vou apoiar seu doutorado. É preciso ser descontrolado para dizer, minha filha, o carro é seu, tome. Pode bater, pode arranhar, pode quebrar a lanterna novinha. Minha filha, vai para lá. I love you. Não paguei nem a primeira. Se você não for descontrolado, você não sabe ouvir uma briga dos seus pais e entender que casal briga. Claro que tem casal que é tão crente que briga assim. As crianças. Lá em casa não é assim. Do jeito que eu sou, gente, eu sou barraqueiro. Vocês já notaram, né?
Se eu sou assim, brincando, vocês imaginem com raiva. Eu sou daquele que quando a mulher diz assim, fala embaixo por causa dos vizinhos, agora que eu grito! Tá achando que é brincadeira? Pergunta aos meus vizinhos. E o pior é que eu tenho uma vizinha em frente, que é da minha igreja. Ela fica em frente, ouvindo o hino. E quando ódia a viagem, é ouvindo Amado Batista, Roupa Nova. Triste, triste, triste. Quando o ministro de música é descontrolado, ele sabe que o que não aparentemente está para dar certo, às vezes é só uma brincadeira do espírito, para ver se ele já aprendeu a confiar mais em Deus do que na técnica. Porque, francamente, eu fiquei com pena do quarteto no início. Teve uma hora que eu tentei fazer a leitura labial da Globo. Ele olhou e fez assim. Lascou. Não, lascou é meu. Não vai dar. Agora, lindo era o Gustavo. Na pose, só fazia assim. E os meninos assim. E eu fiz aposta comigo mesmo. Eu disse, se não der certo, você paga o jantar. Se der certo, Roberto e Eliseu paga o jantar. Conclusão, deu certo. Se você é controlador e vocês são um quarteto neurótico que quer controlar tudo, vocês desceriam. E eu não seria tão abençoado pelas vozes, pela poesia, pela harmonia de vocês. Se vocês fossem mais controlados, vocês não me convidariam para pregar nos 76 anos, porque é fácil hoje, bota meu nome, vai no Google, está lá tudo que eu prego na minha igreja, um monte de coisa que o povo diz que é do cão. Aí vocês deram uma de descontrolados e me chamaram. Os descontrolados são pirados, e às vezes pagam um preço alto. Mas eu quero agradecer a vocês, que na porta me chamaram para ir para o presídio hoje. Porque se eu fosse controlado e fosse revisar a mensagem da noite, que eu preciso descansar, eu não me preparei em casa não, foi. Eu preciso descansar, eu estou cansado. Eu acabei de dizer para a senhora Eliseu, dona Elisaia, o feminino de Eliseu, né? Ela está cansadinha porque passou o dia todo batalhando na saúde. E eu disse, eu não estou tão cansado quanto. Mas eu descobri que o meu cansaço de fato era o impacto das emoções. Não fora o café, Tatinha, com você, de fato eu chegaria hoje aqui muito, muito quebrado. Meus irmãos, ontem eu falei de perseverança, de permanecer. Eu quero terminar dizendo, se vocês quiserem ser saudáveis, troquem o controle da doutrina, o controle das mentes, o controle dos programas, o controle das pessoas e das vidas, pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Eu não sabia, Gustavo, que essa música era a música oficial da igreja. Eu queria que colocasse a última estrofe. E quando eu vi a última estrofe, foi a frase que eu estava pedindo a Deus, Senhor, me dá uma confirmação. O pastor Roberto subiu e disse, ponham por favor a última estrofe do hino que nós estamos cantando nesse aniversário. E o pastor então fez questão de reenfatizar. Se eu me colocar aos teus pés e entregar meu tudo a... Como é o nome disso? Descontrole. É você pegar o controle da sua vida, menininha, e entregar a Deus. Isso é, vou usar meu inglês, danger. Gostaram, gente? Passei a tarde todinha treinando, danger. O que é danger mesmo? Thales, o que é danger? Hã? Danger. É perigoso? Perigo. Perigo em inglês. Help, me ajudem. Thank you. Negra linda. A pessoa nasceu uma vez só e nascer assim poderosa, isso é muito descontrole da natureza, minha filha. Se eu me colocar aos teus pés e entregar meu tudo a ti. Você quer ver sua casa ficar mais suave? Não queira controlar seu marido, não queira controlar sua mulher,
não queira controlar seus filhos. Eu passei 4 meses num sabático o ano passado. Minhas filhas ficaram 2 meses, mas aí a universidade voltava e a escola voltava, então elas precisaram voltar. E sabe quem ficou com as minhas filhas? O Espírito Santo. Será que elas fizeram coisas erradas? Com certeza. Elas não são santas? Olha de quem são filhas. Mas eu entreguei minhas contas todas à minha filha Andréia. Ela recebia meu salário, ela pagava as contas da casa e ela depositava a diferença. E foi com essa diferença que eu vivi os 2 meses seguintes. Mas quando eu ligava para lá e o namorado estava lá, e eu dizia, isso é um absurdo. Ela disse, meu filho, absurdo são 2 adolescentes estarem sozinhas no Brasil. Se você achava absurdo, não viajasse. Então quando você voltar, fique pianinho. Eu disse, magoou. Então sabe o que foi que eu fiz? Voltei a Eliseu. E no segundo dia que eu estava de volta, eu fui num chaveiro. Eu fiz 4 chaves. A minha, a de Ódia, a de Andréia e a de Alana. Porque se eu confiei 2 meses minhas filhas sozinhas, quando eu tinha interesse nisso, eu agora precisava confiar que elas já são capazes de tocar a vida delas. E quando tiverem necessidade, elas vão me procurar. E quando elas me procurarem, eu estarei disposto para elas. Mas eu não quero controlar a vida das minhas filhas em nome de Jesus. Pai nenhum vai conseguir controlar a vida dos filhos. Sua filha não engravidar, não ir para as drogas, não roubar, não ser estelionatária, vereadora nessa cidade, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Quer um conselho? Entregue ao Espírito Santo. Deixe que o Espírito se encarregue. Porque o Espírito diz, nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos se vem de lá ou vem de cá. Thales, você tem quantos anos? Com a sua idade, eu ainda não conhecia minha mãe materna. Com a sua idade, o meu pai era proibido de se aproximar de mim 200 metros, pela justiça, por conta de uma história de violência, de um espancamento, que foi caracterizado como espancamento. Hoje eu vejo que não foi bem um espancamento, foi uma surra bem dada, mas o motivo foi banal e fútil. Com a sua idade, eu estava dormindo num banheiro, em acabamento, na casa de uma tia, com uma menina que eu não conhecia, que virou minha parceira de banheiro. Com a sua idade, ninguém me cobrava boletim. Só tinha minha tia, que era pedagoga, estudou em Harvard, em Princeton, especialista em educação infantil. Se reprovar, eu lhe quebro de cacete. Pronto, minha gente que fala de Deus. Não reprovei nenhum ano, porque minha tia era uma mulher de palavra. Aos 15 anos eu conheci o que você conhece desde berço. Não são eles que vão responder pela sua salvação, pelo seu futuro, se você vai ser um homem ou um pilantra. É você que tem que confiar no Espírito Santo. É peso demais para eles. Ficar responsável. Será que foi aquela briga? Será que foi porque naquele dia eu tive uma reunião? Será porque eu não dei o presente, o PlayStation 15 que ele queria? Será que é porque eu sou professor? Eu devia ser deputado, ou quem sabe senador, Magno Malta não é? Não. É você. Porque quando eu conheci Jesus 1 ano depois da idade que você tem, de lá para cá, eu deixei que o Espírito controlasse a minha vida. Eu não tenho ouro nem prata, eu tenho uma casa para morar depois de 22 anos de ministério. Mas eu me sinto muito rico, porque 13 anos depois eu mantenho uma amizade antiga, e onde a gente deixou o papo, a gente voltou hoje. E encontrei Roberto ontem, onde a gente deixou o papo, voltou ontem. E com Roberto eu não preciso usar máscara, nem ele comigo. Então eu me considero rico. Igreja Batista do Aquidabã. Se ontem eu falei para vocês de permaneçam, hoje eu quero lhes desafiar a trocar o controle pelo sopro do Espírito Santo. Se contentem em ouvir. Aleluia! Eu estou ouvindo. Vem da onde? Não sei.
Mas Deus não é sádico. Ele vai conduzir essa igreja, Eliseu. Não coloque sobre os seus ombros, o pessoal que gosta desse negócio chamado de presidente. Não aceite, Eliseu. É peso demais. Se der certo, você vai ganhar até uma placa, um nome de uma sala. Eu conheço essa história. Se você fizer uma merda, vão apagar a sua memória nessa igreja. Não se preocupe com isso. Apenas ouça o Espírito. Comunique o que você ouviu. Se eles não quiserem, problema deles. Mas se você tiver a consciência tranquila, abra mão do controle e deixe que o Espírito de Deus sopre. Basta ouvir. Os que são nascidos do Espírito não controlam, apenas são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria lhe convidar para a gente cantar de novo a poesia de Gladir Cabral. Eu queria convidar os meninos da música. Eu disse para Gustavo que queria ver você acompanhando na bateria. Você vai inventando também. Porque eu percebi que muita gente da igreja conhece. Quem não conhecia essa poesia? Quem não conhecia? E quem conhecia? Então acho que dá para a gente cantar. Agora, por favor. No Nordeste a gente costuma dizer assim, as pessoas ouvem o que querem. Não saia daqui e engravide e se drogue e vire um gestor irresponsável da sua família, das suas finanças e diga, foi o pastor Wellington, eu estou descontrolado. Não. Você vai pagar por essa mentira. É trocar o controle da ideologia, a galera da JBC. É trocar o controle das mentes e corações por uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu lhe garanto, queridos, é mais perigoso viver assim do que viver no controle. Quando a gente vive no controle, a gente sabe exatamente o que vai fazer da semana que vem. Esse cara me disse ontem no carro, eu já fiz tudo o que eu devia fazer, mas eu não posso fugir mais. Deus me deu o privilégio de me realizar, ser um profissional bem-sucedido, mas eu quero dedicar o resto do melhor da minha vida para um projeto para fora de mim. O nome disso? Descontrole. Porque se você fosse controlado, você se aposentaria, você raciocinaria. Não, faltam só 6 anos. E daqui a 6 anos eu vou. Aí dentro desses 6 anos, um câncer, um acidente. Ou uma bela proposta para ser secretário de Educação do Estado. E aí, bye bye Paraguai. Para a gente fazer algumas loucuras, a gente precisa confiar radicalmente no sopro do Espírito. Vamos ficar de pé? Queria pedir que as meninas me ajudassem, por favor. Queria que a gente desse as mãos. E quero fazer um apelo. Um apelo de hoje é para gente corajosa. Você acha que você é uma mãe controladora? Você pode não achar, mas seu filho está dizendo, oh pai, fala, Deus, fala. Não adianta você também ficar futucando sua mãe. Ou Deus fala com ela, ou você está alinhado. Ela vai continuar sendo controladora. Você acha que você é um marido, namorado, noivo? Queridas, atenção vocês que não casaram ainda. Se seu noivo e namorado é controlador, meu amor, aproveita essa noite e termina. Porque você está procurando sarna para se coçar. Quem é casado já está lascado mesmo, entendeu? Já está dentro do casamento, separar às vezes dá um trabalho terrível. Divórcio, separar bens, até o cachorro fica brigando. Vira a novela Salve Jorge. A menina é minha, não é minha, e o cachorro leve, não quero. Separação é horrível, usam crianças de escudo. Você se considera um marido controlador? Você é um pai mais amigo, ou você é aquele amigo do seu filho disfarçado que na verdade você quer ser espião para controlar seu filho? Quer um conselho? Abdique, porque ele não é burro, ele vai sacar logo que essa sua amizade não é amizade, é controle. Você é um filho controlador, manipulador? Não, e tem.
adolescentes nessa igreja, controladores e manipuladores. Os adolescentes dessa igreja são tudo anjos. Que Javé tenha piedade. Será que tem algum líder dessa igreja aqui que não caiu a ficha ainda, que você não tem o cargo de controlador geral da doutrina, da teologia, dos trabalhos, dos projetos, da grana dessa igreja, e por isso você se estressa tanto e vem para a igreja, em vez de curtir, em vez de se divertir, em vez de ouvir a voz de Deus, fica querendo controlar a música, o carpete, o zelador, o ar-condicionado, e o culto você não curte. Está na hora de se abdicar disso em nome de Jesus. Se alguém nessa noite se enquadra nisso, eu lhe convido a vir à frente, para a gente ajoelhados dizer: Senhor, eu não quero controlar, eu quero ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou com a saudade da gota, eu estou com ciúme. Eu saí de casa quinta-feira, ó, já foi no salão, mudou o cabelo, mudou a cor do cabelo. Hoje eu liguei, ela estava pegando sol na laje. Ficando gata, para ir para aquele lugar horrível. Gente, a Havana é um charme. E aqueles cubanos horríveis, cega tudo, Jeová. Eu poderia então cancelar a vinda para cá. Nós enfrentamos um grande problema em nossa comunidade segunda-feira. Eu ia ligar para Eliseu para dizer que eu não podia ficar o domingo e a segunda aqui. Porque 20 anos depois, se você não tiver cuidado, você acha que a igreja dá certo, porque você está há 20 anos. E aí você pensa que você é quem controla. E a minha liderança disse: vá. Porque quem controla é o Espírito. E eu estou aqui tranquilo, de boa. Eu prefiro o risco ao controle. No casamento, na criação, no pastorado, nas relações. Porque só quem pode controlar é quem tem responsabilidade para segurar o barco. E só quem tem esse poder é Deus. E eu não sou. E nem quero ser candidato. Porque o resultado disso depois é estresse, úlcera, gastrite, enxaqueca, insônia. E quando isso está só com você é ótimo. Quando você começa a passar para os outros, aí o caos tomou conta. Se você tiver coragem, porque quem está falando é um controlador boa pinta, entendeu? Que vai na piadinha, na conversa. Mas estou em processo de cura. Eu vou abrir o Controladores Anônimos. Se você é um como eu lhe convido a ter coragem de vir aqui para frente. Em nome de Jesus. O vento. O vento faz as velhas ruas da nossa linda capital. Privilégio cantar. O vento leva o barco ao longe e arrasta as folhas do quintal. Pois ele sabe que é outono e a tarde traz o seu sinal. Que baixa, desenha um universo novo, que nem criança brincando no papel, nas nuvens brancas do varal. Aleluia! Olha que coisa linda. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Ele atravessa uma avenida, depois da antiga estação. Imagina você segurando na mão desse vento agora, olha, olha. O vento desce uma... Lembra quando você era menino, que você brincava descendo ladeira? O Belvis diz que a gente precisa voltar a ser criança. Depois visita uma favela e alegra um triste
neste coração. Quem sabe? Vamos dizer bem bonito? Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe? Vamos dizer bem bonito? Bem bonito? Quem sabe de onde vem? Quem sabe? Malafaia sabe, Piragine sabe, a Convenção Brasileira sabe. Onde vai? Só Deus sabe. E ponto. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. A capela. O vento corta as verdes ondas do nosso belo imenso mar. Olha que coisa linda, lembra de ontem? Espalha flores e jabuticaba, orquídeas. faz a floresta se agitar. E o que é que o vento faz? O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta um velho passarinho no seu desejo de voar. Quem sabe? Vamos terminar? Bem bonito? Quem sabe de onde vem o vento? Aleluia! Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe? Quem sabe de onde vem o vento? Igreja do Aquidabã. Quem sabe para onde Aos 76 anos, se vocês estiverem ouvindo a voz do Espírito Santo, já está bom. Ele vai lhes conduzir. Aleluia! Ele vai lhes conduzir. Não percam tempo brigando em assembleias, querendo controlar uns aos outros, porque vocês não chegaram aqui controlando. Esse templo não vai caber, dizia um dos pastores. E ele nem aqui esteve para ver o que Deus fez na vida daqueles poucos lá de trás. Aleluia! Assim é todo que é nascido do eterno Espírito.